Então, eu já vou começar falando, né, retomando essa fala minha, porque quando eu falei da redação paulista, eu já trouxe essa fala. Eu vou retomar, porque eu sei que tem professores que começaram, estão iniciando agora, a atribuição está acontecendo agora em algumas escolas, e eu sempre recebo dúvidas sobre isso. Quem são os professores responsáveis, né, por trabalhar as duas plataformas? Então, no fundamental, a gente não tem ali nos anos finais, a gente não tem dois componentes separados. A gente tem o professor de língua portuguesa, que tem 6 aulas semanais. É ele que vai trabalhar com o material digital e com as duas plataformas, a Redação Paulista e o Lei SP, tá? Então, o professor ele tem que se organizar, né? A indicação aqui da Coped é que pelo menos uma aula semanal seja dedicada às plataformas. É lógico que, né, já tive situação do professor me procurar e falar, Fernanda, uma aula eu não estou dando conta com as plataformas. Então, assim, eles estão dizendo pelo menos uma aula, não quer dizer uma aula. Então, o professor ele tem que se adaptar à realidade dele. A gente sabe, por exemplo, que ali sexto ano é mais difícil mesmo. Então, de acordo com a realidade, se ele precisar usar mais de uma aula, ele usa mais de uma aula para as plataformas, tá bom? No caso do ensino médio, nós temos, então, os componentes separados. O componente de língua portuguesa, o professor vai trabalhar com o material digital. É lógico que o material digital ali, ele tem também a proposta de redação, então, se ele seguir o material digital, né, certinho, ali ele vai trabalhar com os gêneros textuais, né, que estão propostos para trabalhar em redação. Então, a gente já vê que esse professor de língua portuguesa e de redação e leitura, eles têm que dialogar, têm que conversar, ajustar, para ver o que em redação e leitura ele pode aprofundar e retomar. Então, o de língua portuguesa trabalha os materiais digitais e o componente redação e leitura, né, que são 2 aulas semanais em todas as séries, o professor vai trabalhar com as duas plataformas. Lembrando que, às vezes, é o mesmo professor que dá aula de língua portuguesa e dá aula de redação e leitura. E é importante, então, o coordenador saber dessa diferença, né? O coordenador, trio gestor. Quando for assistir a aula, optar por assistir, de repente, esse componente redação e leitura, para ver se o professor está entendendo essa diferença, tá? Se realmente ele está conseguindo utilizar as plataformas. É lógico que em algum momento ali da redação ele não vai estar com a plataforma aberta, porque ele tem que trabalhar com o gênero, ler textos, né? Mas é interessante, então, observar essas aulas para ver se o professor está com dificuldade, né? Porque eu já respondi questões, por exemplo, do professor que estava no componente de redação e leitura, trabalhando com as aulas de orientação de estudo, né? Então, a gente vê que o professor estava confuso, né? E estava trabalhando com as tarefas, né? Orientação de estudo e etc. Nós temos um grupo, né, com os professores de língua portuguesa aqui da Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto. Esse grupo ele existe desde o ano passado e o objetivo dele é facilitar essa comunicação, porque às vezes acontece muito telefone sem fio. O professor traz a dúvida para o coordenador fala com a gente, e aí até chegar a informação de volta para o professor, o processo é muito devagar. Então, para facilitar essa comunicação, a gente criou o grupo. Tudo que é enviado a respeito de língua portuguesa lá para o e-mail, né, da escola, para o grupo de WhatsApp dos coordenadores, também é colocado aqui nesse grupo, tá? Eu só vou fazer uma observação, que não é porque existe esse grupo, né, que na escola não vai acontecer a orientação. Então, vocês orientam aí na escola e a gente orienta de cá. Então, é importante a gente sempre estar ali alinhado, conversando com os professores, tá? Bom, aqui vocês já conseguem ver que tem também na descrição desse grupo o acesso para o Padlet e também para os vídeos, né,
esses vídeos têm o passo a passo de como acessar a plataforma redação, como enviar uma redação, como deletar. Então, assim, tudo para facilitar. É só ele ir na descrição do grupo que ele consegue esse acesso. Vocês também têm no grupo, os coordenadores, né? Tem lá na descrição do grupo do WhatsApp também esses 2 links, tá? E aí, antes de começar a falar do LEI, eu tenho que falar do documento orientador. Então, sobre o LEI, a gente tem esse documento, ele tem 26 páginas, eu enviei por e-mail, enviei para os coordenadores, no grupo dos coordenadores, enviei no grupo dos professores, e também eu vou mostrar que está no nosso Padlet do núcleo pedagógico, tá? Que eu acho que é mais fácil encontrar lá, porque às vezes a gente se perde num monte de mensagem ali nos grupos. E aí eu vou pedir, primeira coisa, o professor, ele foi atribuído com as aulas, ele vai usar a plataforma Lei e Redação? Ele tem que ter esse guia, esse documento orientador. Aí o coordenador, né, a equipe vai avaliar se precisa imprimir, de repente se o professor tem dificuldade, ou compartilha o link, mas ele precisa saber que existe esse documento, né, e ele está bem completo. Eu respondo muitas perguntas, e muitas perguntas que eu acabo respondendo, né, as respostas já estão nesse guia, tá? Então, por exemplo, diariamente eu respondo como acessar o Leia. Então, é a primeira informação que tem no guia. Então, se o professor ele não leu nem a primeira informação, eu imagino que ele não conhece esse documento. Então, é muito importante ele conhecer, tá? Como que ele pode encontrar esse documento? Agora eu vou expandir um pouco, não só esse documento orientador, mas onde ele encontra todos os materiais sobre as plataformas, né? Porque a gente estava pensando aqui no núcleo, a gente pensou o seguinte, a gente envia por e-mail, coloca no grupo, e às vezes, né, ali na correria na escola, é muito difícil vocês ficarem lembrando, né, o CAN, é o Matific, é o Leia, onde que eu vou encontrar as informações. Então, a gente uniu no Padlet todas as informações sobre plataformas. Eu vou até entrar aqui com vocês, tá? Como que vocês conseguem acessar? Pelo site da DE, da Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto, então tem ali o link de.ribeirãopreto.educacau.sp.gov.br. Vocês vão procurar ali o símbolo núcleo pedagógico com esse bonequinho, e aí vocês têm acesso tanto ao Padlet, aqui que está à esquerda, e também ao YouTube da Diretoria de Ensino. E como eu falei para vocês, né, para os coordenadores, no caso, vocês têm o grupo CGP Diretoria, e lá na descrição do grupo o Renato colocou para vocês os 2 links, né? Então, dá para achar, né, o Padlet dessas 2 formas. Eu vou, então, abrir só um parêntese, né? Ainda não vou falar do Leia, só para mostrar para vocês, para quem ainda não entrou, como aqui aparece o Padlet. A gente colocou aqui em colunas, então. Então, a primeira aqui a gente está vendo a Lura, está por ordem alfabética, tá? A Lura, né? E aqui vocês conseguem descer para ter as informações. Vou mostrar para vocês aqui, né? O Leia, eu coloquei aqui o guia. Não sei se está aparecendo, já está atualizado. O Leia, eu coloquei o documento orientador aqui para vocês. Tá? Coloquei a lista de livros do Clube de Leitura que não tem perguntas, que eu já vou falar isso para vocês. E aí depois eu vou colocar o vídeo dessa live aqui também. Do Redação a gente tem um pouquinho mais de informação, né? A gente tem aqui o calendário, tá? Muita gente pergunta, Fernanda, pode me enviar novamente o calendário, né? Então, para não ficar assim, enviando e perdendo, envia de novo e perde, já está tudo aqui. Então, tem informações importantes. Aqui do lado tem os tutoriais que eu falei para vocês, que estão lá dentro do YouTube da Diretoria de Ensino, mas a gente já colocou aqui também, porque, como eu falei para vocês, é para entrar aqui no Padlet e encontrar tudo sobre plataforma num único espaço, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Vou voltar lá para a minha apresentação. Agora eu vou começar a falar mesmo do Leia. O lançamento da plataforma, ela foi no dia 19/2, mas nós ainda não tínhamos o clube de leitura, tá?
O clube de leitura, ele foi finalizado no dia 12/3, então semana passada, né? Então é importante eu falar o seguinte: se tem estudante que não tem clube de leitura, que não aparece no perfil o clube de leitura, a gente precisa abrir chamado para ver o que está acontecendo, né? Porque eles concluíram a enturmação na semana passada, tá? O acesso é ilimitado a 100 obras literárias e não literárias, e como que aconteceu esse processo de escolha dos livros? Foi feita uma escuta democrática em 2021, né? E os estudantes falaram o que eles gostariam de ler ou o que eles gostam, né? Então, eles colocaram esses livros a partir dessa escuta democrática. Além disso, eles colocaram também obras que caem no vestibular da FUVEST e da Unicamp, e obras indicadas pelo MEC e PNLD Literário. Qual que é a expectativa, então, de uso para esse ano? O estudante ele tem que ler um livro, concluir um livro por bimestre. Então, nós vamos ter 4 livros ao total, no ano inteiro. E o que significa esse livro concluído? Significa que o aluno ele vai emprestar o livro dentro do clube de leitura, e é muito importante eu repetir isso, é sempre dentro do clube de leitura. Na página inicial, ele vai ter acesso a várias obras, tá? Só que dentro do clube de leitura são os livros que realmente vão computar, são livros que têm questões que ele vai ter que responder, tá? Então, ele precisa emprestar um livro dentro do clube de leitura, ele tem que ler até pelo menos 96% do livro. Por que 96% e não 100%? Porque às vezes pode acontecer da história terminar e o aluno sair do livro e não completar o 100%. Então, eles colocaram aí um 96% para a gente não ter esse problema. Então, é 96%, mas vamos garantir, vamos chegar lá no 100%, pede para o aluno, né, passar as próximas páginas, assim, até finalizar. E, além disso, ele tem que responder 10 questões, né, ao longo da leitura. Então, essas 10 questões, elas vão aparecendo para o estudante como pop-up. Então, vai pular na tela dele a questão número 1, mais ou menos 10% da leitura, né? Aí, a cada 10% vai pulando a questão. Ele tem que responder, tá? E depois, se ele não responde, ele não consegue passar essa leitura, tá bom? Eu falei, então, que dentro do clube de leitura tem livros com perguntas, tá? Só que a gente tem aqui uma lista de livros que estão dentro do clube de leitura e que não tem perguntas, mas está tudo bem. Os estudantes podem escolher esse livro, podem ler e vai concluir esse livro, tá? A gente só não vai ter ali as estatísticas das questões, mas ele vai aparecer no BI, tá bom? Então, no clube dos anos finais, né, do Fundamental, são 2 livros, Aprendendo a Cair e Ninguém é Igual a Ninguém. Já no clube do ensino médio, nós temos Cais do Porto, Frankenstein, Sapiens, Sombra e Ossos, Indivisível, o Conde de Monte Cristo. Então, só para a gente tomar esse cuidado, se o aluno está lendo o livro, não está aparecendo as questões, já vem um alerta para a gente, espera aí, não está aparecendo, ele está dentro do clube? E aí a gente verifica se ele está dentro do clube, né, e se é um desses livros da lista, tá bom? Se for, realmente não vai aparecer pergunta para ele, mas ele pode pegar o livro e ler. Eu vou apresentar agora aqui para vocês o acesso, mas eu vou navegar com vocês depois, tá? Então, assim, eu vou passar bem rapidinho. Como eu falei para vocês, tá tudo no guia, tá? Eu li já o guia, eu não estou dominando tudo, né? Porque toda hora que o professor me pergunta alguma coisa, eu consulto o guia para esclarecer alguma coisa. Então, mesmo a gente lendo ele inteiro, ainda tem coisas novas que vão aparecendo. Então, por isso que o professor ele tem que ter esse guia até para ele, né, durante as aulas, ir tirando as dúvidas, tá bom? Então, assim, o primeiro passo, a gente tem o problema do acesso. Alguns digitam lá Lei SP, Odilo, no Google, e aí ele quer entrar ali pelo link, mas ele não vai entrar pelo link, nem o professor, nem os estudantes. Ele vai lá no CMSP Web, clica, aqui eu vou mostrar a visão do professor, tá? Clica no servidor, ou se for estudante, clica nos alunos,
faz, então, o login com RG e senha sede. Aí eu tenho aqui a visão do professor. Ele lá em cima, ele vai aparecer para ele Prova Paulista, ele vai descer até encontrar o nome da escola dele, e aí sim, encontrando o nome da escola dele, ele clica na turma que ele tem, no caso aqui, 9º ano. Ele vai, então, aqui ter vários cards das plataformas que tem disponível, ele clica no card Leia, e é assim que ele vai entrar, então, no Leia, e vai direto aparecer para ele já o clube de leitura, tanto para o estudante quanto para o professor. Se acontecer de cair na página inicial, né, ele pode clicar aqui no Czinho, no C de clube, e aí aparece, então, o clube de leitura do estudante e do professor. No caso aqui eu tenho da professora, ela tem 2 turmas, 9º A e 9º B, ela clica em uma das turmas, né, para começar o acesso. Então, aqui, eu tenho em cima na página, quando eu clico no clube, eu tenho informações, conteúdo, exercícios e estatísticas. No informações, eu vou ter a lista dos livros que eu tenho dentro do clube, né? A gente não tem muitas ações. Aqui eu consigo ver também os seguidores, eu vou mostrar depois para vocês navegando. Seguidores são os estudantes que estão dentro do clube. No conteúdo, né, a aba que o professor ou o estudante consegue pegar, emprestar o livro, escolher o livro e emprestar. Em exercícios, aqui é caso o professor queira elaborar mais exercícios, né, além dos que já existem. E aqui em estatísticas eu tenho uma lista com os estudantes e eu tenho os dados da primeira leitura, né, quando ele pegou o livro, a última leitura dele, o tempo da leitura e a porcentagem lida. Lá na página, quando eu volto na página inicial, no Czinho, eu vou encontrar também aqui em notas, né, eu consigo acesso a lista dos meus estudantes e as notas que eles estão tirando, né, conforme eles vão respondendo as questões. Então, aparece desse jeito aqui, a lista dos estudantes, tá? Essa lista, ela vai aparecendo conforme os estudantes vão entrando no clube. Então, às vezes o professor fala, Fernanda, ó, meu aluno ainda não está com acesso ao Leia, porque ele não está aparecendo no meu perfil. Na verdade, ele vai aparecer nessa lista aqui quando ele fizer o primeiro acesso, tá? Então, ele tem aqui o acesso dos estudantes, né? Aqui, no caso, eles estão lendo Turma da Mônica Jovem e vai aparecendo, então, a nota, né, das questões. É possível também fazer a leitura offline, tá? Toda a explicação, o passo a passo de como faz essa leitura offline está no documento orientador. Só que eu queria aproveitar esse momento para chamar a atenção num detalhe. Quando o estudante ele vai ler offline, ele não vão aparecer as questões para ele, porque essas questões, né, elas aparecem online só. Então, se ele terminar o livro offline, não vai contabilizar, tá? Até porque tem que ler o livro todo e também responder 10 questões. Então, ele precisa depois ter acesso à internet para ele conseguir passar as páginas e responder essas questões, tá? Para a gente garantir, então, um livro concluído. Então, tem que observar muito bem se os professores forem trabalhar com essa leitura offline, tomar cuidado para depois garantir que o aluno tenha acesso à internet para ele voltar às páginas e responder as questões. O tempo de leitura é contabilizado, então, quando ele volta, né, volta a ter acesso à internet, já contabiliza o tempo que ele leu, tá? E que ele concluiu a leitura. Só esse detalhe para as questões mesmo, para as perguntas. Aqui, então, queria trazer algumas dúvidas frequentes, tá? A gente teve problema com o iPhone, então muitos estudantes que tinham iPhone não estavam conseguindo emprestar o livro, ler o livro. Então, isso já foi informado para os responsáveis, eles disseram que estão ajustando isso, mas enquanto não tem esse ajuste,
a gente vai orientar os estudantes a acessar o CMSP Web pelo navegador Chrome, porque, na verdade, é o navegador iPhone, o Safari, que estava bloqueando esse acesso. Só que se ele faz o login pelo CMSP Web lá no navegador Chrome, está dando tudo certo, tá? Alguns estudantes já estão conseguindo, pelo iPhone, fazer o acesso, tá? Então, a gente vê que eles estão mexendo nisso, tá? Mas se caso acontecer do estudante ou o professor não conseguir, então oriente para entrar pelo Chrome, tá? O estudante, ele precisa acessar a plataforma para aparecer na lista do professor. Então, essa é uma dúvida frequente. Então, todo dia aparece, né, professor falando, Fernanda, olha aqui a minha lista, não está completa. É porque o estudante não acessou, tá? Ele não puxa automaticamente aquela lista da chamada, né? Então, conforme eles vão entrando, que vai aparecendo para o professor. O sistema leva de 12 a 48 horas para computar a leitura. Então, assim, aconteceu do aluno concluir o livro e aí o professor, no mesmo momento, entrar no perfil dele e não aparecer. Então, assim, não é imediato, tá? Leva um tempo para aparecer para o professor que ele concluiu a leitura. A proposta, né, da SEDUC é a leitura fruição, utilizando a plataforma Leia. Então, aparecem muitas dúvidas dos professores assim, Fernanda, o professor ele pode escolher o livro, é o estudante que escolhe? Então, a questão se a gente está pensando que o objetivo é fazer com que o estudante ele goste de ler, que ele pegue e retire os livros, né? Porque ele quer ler. Então, se a gente pensa no professor que está impondo a leitura, a gente provavelmente não vai atingir o objetivo dele concluir essa leitura, né? Então, pensando por exemplo, no ensino médio, às vezes o estudante nunca leu um livro, né? E aí o professor está impondo para ele ler Machado de Assis, que é uma leitura muito difícil, ele não tem maturidade naquele momento para ler Machado de Assis, né? Então, acho que a gente tem que observar bem essa situação. É lógico que o professor, ele pode escolher, ele tem autonomia, tá? Mas sempre pensar na questão do aluno, de dar a oportunidade dele escolher, dele estar ativo na escolha, estar ativo na leitura, né? Então, a gente não tem mais aquela aula tradicional de leitura que o professor ele lia o livro antes dos estudantes, ele estudava sobre o contexto sociocultural, né, de produção do livro, estudava sobre o escritor e ia para uma aula expositiva, né, explicar tudo sobre o livro, resumir ele inteiro, né, às vezes a gente não tinha nem vontade de ler o livro, porque ele contava toda a história até o final da história, né, então a ideia não é essa do professor pegar o livro antes, ler tudo, né, como que eu vou dar conta? Cada um escolhe um livro, eu não vou conseguir ler tudo, então a ideia não é essa, do professor dominar tudo, de ler tudo, é realmente do professor acompanhar. É lógico que já apareceram alguns casos assim. Fernanda, eu tenho um 6º ano, que é muito difícil, eles têm defasagem, eles têm dificuldade, eles não se comportam, e eu não vou dar conta de se cada um ler um livro. Então, é lógico que o professor ele pode direcionar, sim, essa leitura, né? Mas a minha sugestão aí é que o professor selecione ali alguns livros e ele apresente na sala de aula para o aluno ter, né, para eles votarem no livro, escolher, né? E aí o livro que tiver mais votos, eles começam a leitura, para eles, né, se sentirem engajados e ativos nesse processo de escolha do livro também, tá? Porque a ideia, então, é eles gostarem de ler. Outra pergunta, então. Perguntas fora de ordem no livro, já está aparecendo para mim, Fernanda, ó. Tem uma pergunta que deveria estar lá no final do livro, já apareceu aqui no começo. A gente está anotando, vocês podem até, por favor, vou pedir para vocês printar a tela e ir me mostrando isso, mas nesse momento não tem como eles consertarem essas questões. Por quê? Porque o estudante já pegou o livro, ele já está lendo. Se eles fazem alterações de questões ali, já vai mudar todos os dados,
tá? Então, eles vão precisar ajustar isso quando os alunos não estiverem lendo os livros, tá? Então, não precisa abrir chamado nesse caso, quando a pergunta estiver fora de ordem ou quando uma alternativa não estiver muito adequada, vocês me mandam que a gente vai registrando para depois eles fazerem esses ajustes, tá? Quando que tem que abrir chamado, então? Quando a plataforma estiver lenta, quando ela não abrir, quando não aparecer a turma para o professor, né, o clube de leitura, quando não aparecer para o estudante, quando o professor está com a turma errada ali, ele tem nono A, mas está aparecendo nono B para ele, etc. Então, esses problemas que a gente precisa abrir chamado para eles ajustarem agora, porque é algo, né, que precisa ter o ajuste, que a gente consiga, né, que os professores e os estudantes leiam os livros, tá? O que tem que ter nessas informações do chamado? Tem que ter o nome da escola, do professor, o RG, né, a turma que está faltando, a turma que está aparecendo, mas não deveria aparecer, tá bom? Mas qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou ajudando, orientando nessas questões de abrir chamado, tá bom? Mas é importante aqui eu reforçar a questão do abrir chamado, né? Eu sei que é muito trabalho, eu sei que é mais um trabalho, né? Abrir chamado, mas assim, às vezes está dando algum problema e a gente leva para o pessoal responsável e aí eles voltam falando que não tem nenhum chamado aberto sobre esse problema e a gente vê que está acontecendo às vezes na nossa diretoria de ensino e em outras diretorias e aí parece que a gente está até aumentando algo, né, que está acontecendo, que às vezes é pontual, mas a gente vê que não é, mas as escolas não estão abrindo o chamado, então a gente fica meio sem o que fazer, tá bom? Agora eu vou entrar, então, na plataforma. Aqui, então, eu digito CMSP Web, tá? Clico em entrar. Gente, desculpa pelo barulho, eu estou aqui na sala do núcleo pedagógico, tá? E tem mais gente em reunião, tá bom? Ó, então eu vou descer aqui na escola, né? Vou clicar no ano A. E aqui eu tenho o Leia. Clico no card Leia. Aqui para a professora já abriu, né, os dois clubes de leitura, mas, por exemplo, se aparecesse essa tela aqui inicial, né, com todos os livros, aqui o professor está fora do clube de leitura. Então, ele vai clicar ali em cima, no Czinho, C de clube, e aí aparece para ele, tá? Eu vou entrar aqui no B, clico no clube, e aqui no clube, que visão que o professor tem? Então, eu tenho aqui os livros que estão disponíveis no clube, e eu consigo ver aqui em seguidores quais são os estudantes que já fizeram o acesso no clube, tá? Então, é esse problema aqui que o professor está falando que está dando erro. Não é erro. Está aparecendo só 22 estudantes para essa professora, provavelmente ela não tem só 22 estudantes, tá? E são os estudantes que estão ativos, que eles já acessaram a plataforma. Então, eu vou agora aqui em conteúdo, que é para eu pegar um livro, tá? E aí eu vou pegar aqui o Mundo Sofia. Então, eu clico em acessar, apareceu aqui uma mensagem, você ultrapassou o limite máximo, né, de livros emprestados. Então, a plataforma, ela permite que tanto o estudante quanto o professor leia 3 livros ao mesmo tempo, né? Para ele pegar o quarto livro, ele tem que devolver um. Aí, como que ele faz para devolver? Ele vem aqui, nessa página inicial, tá? E aqui do lado esquerdo está escrito estante. É no estante que eu consigo ver os livros que eu emprestei, tá? Então, eu vou devolver um livro aqui, devolvi, para eu conseguir pegar, então, o Mundo de Sofia. Eu volto aqui e acesso. E começo a leitura. Essa visão é tanto de professor quanto estudante, a visão é bem parecida. Qual que é a diferença? O estudante ele vai conseguir ver os dados só da leitura dele, as estatísticas da leitura dele. O professor tem a visão da sala toda, tá? Aqui eu tenho recurso nesse play do áudio, então eu vou passar aqui as páginas, né? Eu clico
aqui no Play e começa a leitura, né? Então, se a gente pensando em acessibilidade, né? O estudante pode escutar o livro. Aqui no menu, né? Eu tenho o índice, então eu consigo ver aqui, né? Desculpa, aqui o destino, né? Então eu já pulo para o índice. É lógico que eu não estou no perfil do professor, aqui o professor consegue pular, o estudante não consegue porque ele tem que passar pelas questões, como eu falei para vocês, tá? E aqui em opções de leitura, mais uma vez eu tenho as questões da acessibilidade, então eu posso escolher a fonte, aqui no final eu tenho uma fonte pensando nos estudantes com dislexia, tá bom? Dá para eu mudar aqui o tamanho da fonte, o espaçamento, a cor do fundo, né? Pensando, de repente, no estudante que tem deficiência visual, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, é aqui em menu e opções de leitura, tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa. Tá, aqui eu consigo ver as estatísticas da minha leitura, tá? Eu vou voltar agora. Eu vou voltar agora para eu mostrar para vocês sobre as notas dos estudantes. Então, eu vou aqui em Czinho, tá, de clube, e aqui logo no início eu consigo ver notas. Então, eu clico em notas, eu escolho qual turma que eu quero ver as notas, eu vou escolher o nono B. E aqui, então, eu tenho a lista dos estudantes, ela está aqui, eu tenho que ir passando as páginas para ver, tá? Mas eu posso também expor em Excel, tá? Que daí eu já vejo a lista completa. Então, aqui, eu puxo e eu vou vendo, eu sei que essa professora, ela está trabalhando Turma da Mônica Jovem com os estudantes, tá? Então, por exemplo, eu vi aqui que a Amanda está lendo Turma da Mônica Jovem, eu clico no livro, Turma da Mônica, eu vou ter a visão aqui, no caso não é só a Amanda, outros estudantes também estão lendo. Então, vai aparecer para mim a nota que o estudante tirou, né, ou até agora, ou se ele já finalizou respondendo as questões, quantas questões eles responderam, o tempo de leitura também. Então, o professor vai conseguir avaliar até se o estudante, de repente, foi chutando, né, porque o tempo de leitura está aqui, né, e a porcentagem, o processo, então, da leitura. E ele pode ter uma visão individual, então eu vou clicar aqui no nome Amanda, e aqui eu consigo ver qual foi a questão que a Amanda acertou e qual que ela errou, tá? Então, eu tenho esse controle individual do estudante. O estudante também consegue ver o que ele acertou, o que ele errou, mas, mais uma vez, é só, né, a visão dele, ele não vê os colegas de sala, tá? Bom, gente, é isso que eu tinha para apresentar na plataforma.